A paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Eu irei falar um pouco sobre o problema que eu tive de depressão e pânico depois que eu tive a minha filha, depois de uns 7 meses. E eu, na verdade, quando me encontrei nessa situação, eu não tinha vontade de sair de casa. Eu queria ficar deitada, não tinha ânimo, não queria me alimentar. Até que fui para casa da minha mãe, como eu já falei no outro vídeo. E ali passei um período, depois voltei para a casa que eu morava. E eu entendi que eu tinha que lutar. Eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Mas o meu principal motivo de viver era minha filha. E o meu maior medo era de ficar só em casa e ficar louca e fazer mal a ela, porque a depressão me deixava triste, me deixava sem ânimo para nada, eu não tinha forças para fazer nada. E o medo, o pânico, me deixava mal, me deixava sem esperança de um dia melhor. Mas lutei, mesmo sem forças, mas eu lutei. E foi Deus que me ajudou a vencer. Sem Ele, eu não teria conseguido. Não foi fácil. Tem pessoas que podem até dizer assim, mas quem tem problema de depressão, fica em cima de uma cama, não quer fazer nada, mas eu fiquei assim. A questão é que nem todos viram, nem todos participaram desse momento difícil. Mas quem estava comigo nesse período sabe como eu fiquei, como eu emagreci, como eu fiquei debilitada. E o problema maior era dentro de mim, era dentro da minha mente, era na minha mente. Eu não conseguia pensar outra coisa, a não ser em coisas ruins. E esses pensamentos ruins me deixavam deprimida, porque eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo, o porquê de estar pensando aquilo se eu não era uma pessoa mal, se eu não tinha um coração mau. E o que eu quero passar nesse vídeo é que em meio às tempestades da nossa vida, em meio às aflições, nos momentos que a gente se encontra achando que não tem mais esperança, que acabou, existe uma luz que está disposto a clarear o nosso caminho. Essa luz é Jesus. É Ele que nos dá a esperança de um dia melhor. E durante esse período, porque é muito longa a história, foi um tempo longo para que eu pudesse me adaptar com aquela situação, para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse sair dos remédios. Foi um período de 6 meses, foi um período curto, mas depois eu tive que lutar sozinha, sem remédio, sozinha entre aspas. Eu lutei com Jesus. Jesus lutou por mim. E é claro que eu fiz a minha parte. Então foi eu e Jesus. Porque se eu não fizesse nada por mim, talvez eu não teria saído daquela situação. E eu olhava para a situação que eu estava, eu olhava para uma criança que dependia de mim, que precisava de mim para viver. E eu olhei para Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que fala do leproso. Quando ele
se encontrou naquela situação difícil, doente, porque o leproso naquela época ele era afastado da família, afastado da sociedade, e as pessoas tinham nojo de chegar perto porque era um leproso. Mas Jesus curou aquele leproso. E em um hino de canção e louvor, eu ouvindo, em alguns momentos vinha na minha mente que não tinha mais esperança. E nesse hino falava que Deus curou o leproso, que havia esperança para o leproso. E aquele hino me encheu de alegria. E eu fui orando, eu fui clamando, eu fui jejuando, eu fui pesquisar sobre o meu problema, sobre o problema que eu estava passando. E nessa pesquisa eu comecei a ver pessoas que passaram pelo problema, pessoas que se curaram. Eu vi também pessoas que já faziam 30 anos que estavam naquela situação. E aquilo me causava pavor, porque você passar 30 anos sentindo aquelas agonias e aqueles pensamentos tenebrosos na mente, ninguém quer. Mas o que eu quero falar é que depois que eu entendi o problema que eu estava passando, ficou mais fácil. Porque eu sabia que aquilo eram apenas imaginações fortes. Que aquilo não era eu que queria pensar. Aquilo era um estado que eu me encontrava, que eu precisava analisar, eu precisava refletir, eu precisava conhecer mais a mim. E esse momento, esse período, foi um período que eu me descobri os meus valores, descobri muita coisa. E é verdade que a gente pensa em ficar dentro de um quarto isolado devido a isso, devido aos pensamentos. Mas, através de pesquisas, como eu já falei, eu fui entendendo a minha situação e eu fui fazendo exercícios. Quando vinha aquela sensação ruim, quando vinha o desânimo, a desfalência no corpo. Eu não tinha arritmia cardíaca, eu não tinha falta de ar, porque assim, a depressão para uns é de uma maneira. A depressão para outros já se revela de outra forma. E a síndrome do pânico também. Tem pessoas que só têm a síndrome do pânico. Tem pessoas que ficam com o coração acelerado. Às vezes tem um problema e nem sabe que tem. Pensa que é um problema de saúde. Então, tem pessoas que ficam com o coração acelerado, falta de ar, achando que vai morrer e tem o medo de morrer. Já no meu caso, era diferente, porque eu não tinha esse medo de morrer. Eu não sentia coração acelerado, eu não sentia nada dessas coisas assim. O meu medo era de fazer mal à minha filha, era de ficar só em casa. Esse era o meu medo. E eu fui trabalhando isso. E teve um momento, logo no começo, porque eu fiquei com medo da faca. Eu morria de medo de faca. Eu cheguei numa barraca para comprar uns geles. E quando eu estava caminhando, que eu olhei na barraca, o homem estava com uma peixeira. E na hora que eu vi aquilo, parei e travei. Veio o medo, veio o calafrio, veio aquela sensação de desfalência no corpo, porque eu pensava que ele pudesse fazer algum mal a mim. Enfim, era terrível. Mas eu parei e pensei,
isso não é real. Isso não vai acontecer. Eu tenho que enfrentar esse medo. Eu vou até lá e vou mostrar para mim que isso não vai acontecer. E eu fui forte. Eu fui. Comprei os geles que eu queria. Voltei, tremendo. Era muito ruim. Então, eu fui buscando conhecimento e através dessa busca, dessas pesquisas, eu fui entendendo que eu tinha que lutar contra isso. E foi justamente o que eu fiz. Eu lutei contra esses pensamentos. Quando vinha um pensamento ruim, eu criticava eles. Não é fácil não, viu? Porque alguém pode dizer, mas para ela foi tão fácil. Não foi fácil. Mas foram etapas que eu venci. Eu lutava e eu vencia cada uma delas. Teremos mais tempo, né, para falar mais sobre o assunto. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu quero que você entenda. Eu passei por esse problema e hoje eu estou aqui bem. Aí você pode perguntar, você toma remédio? Não tomo mais remédios, não tomo. Você dorme bem? Durmo bem. Você tem esses pensamentos que você tinha antes? Não tenho mais. E a tristeza? Também não. Porque Deus, Ele fez algo que eu não poderia fazer. Mas foi preciso que eu também lutasse. Quando eu ficava só em casa, eu ficava com medo e vinha pensamentos e assim como se eu fosse fazer algum mal à minha filha. Mas naquela hora que vinha aquele pensamento e aquela sensação ruim, eu dizia para mim, está tudo bem. Eu olhava para a casa que eu morava, olhava para minha filha, olhava para ela com o amor imenso que eu tinha e eu dizia para mim, está tudo bem, isso só é imaginação. E teve também os exercícios que eu fazia, que era para aliviar a ansiedade, que no próximo vídeo eu vou falar só sobre os exercícios, vou passar, porque aí quem precisar já faz, mas é um assunto muito extenso. É um assunto muito extenso e nesse vídeo de hoje eu quero passar a questão da força, de que você tem que se esforçar. Eu me esforcei e eu venci. Depois de algum tempo, quando eu melhorei, que eu já não sentia mais nada, que já não vinha mais pensamento ruim na minha mente, que eu estava aliviada, feliz da vida, eu fiquei aliviada. Mas aconteceu um problema familiar com minha sobrinha e aquele problema voltou novamente. O medo, o pânico voltou, a depressão não. O pânico voltou, voltou o medo e o medo queria me deprimir, mas eu fui forte, eu pedi força a Deus, eu orei, eu lutei e passei um ano sentindo tudo aquilo de ruim. No próximo vídeo eu irei falar sobre isso. Como você conseguir lidar com essa situação sem tomar medicamento, os exercícios e outras coisas a mais. Mas você vai conseguir. Eu quero dizer para você, você consegue. Eu consegui, eu lutei, não foi fácil. Você cantar sem força para cantar, você ia à igreja sem forças para andar, mas eu ia e eu consegui. Você também vai conseguir. Eu peço que
vocês que já estão inscritos no canal, compartilhem para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas entendam que esse problema vai passar, agora que elas precisam se esforçarem. Então eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam, ative o sininho para receber todas as notificações, para que o canal cresça e a gente possa fazer mais vídeos, pois o nosso objetivo é que vidas sejam edificadas pela palavra do Senhor e que sejam edificadas e libertas através desse meu testemunho, dessa minha experiência. Amém? Eu desejo tudo de bom da parte do Senhor para a tua vida. E no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus. Um abraço apertado no teu coração da parte do Senhor. Deus te abençoe.